Olá! Que questões estão no nosso corpo, na nossa memória celular, que interferem diretamente na nossa qualidade de vida ou dos sinais que o corpo vai dando ao longo do tempo e a gente quase sempre não percebe? Onde estão as origens dessas questões? Ou melhor, como identificar essas questões e fazer com que você, naturalmente, através da nossa própria força vital de vida, se livre dessas questões para ter uma vida melhor. Como toda semana aqui no Câmara Livre, hoje nós vamos conversar sobre trajetórias de vida que transferem esse tipo de informação para você, claro, oferecendo com isso, como nosso objetivo central, que você tenha a melhor opção de leitura sobre a forma como você está vivendo e com isso compartilhe conosco, através do Câmara Livre, novas histórias e trajetórias e planos de vida. Nossa convidada de hoje é a microfisioterapeuta, onde ela é especializada, mas com formação em fisioterapia, a Ana Paula do Prado, nascida em Bauru e que viveu durante a boa parte da infância na Vila Paraíso, ou no bairro Paraíso. A gente divide em bairros, jardins e vilas aqui a nossa própria história. Uma pergunta da árvore genealógica aqui do nosso programa para te apresentar no nosso bate-papo para quem está conosco do outro lado da tela. Qual é o sobrenome que não está no grafismo do seu nome? Na verdade, o Ramos, da minha mãe, né? Eu tenho só o Prado, que é do meu pai. Seus pais fazem o quê? Qual a tua relação de história de vida deles para a gente falar da sua? De onde eles vieram, o que eles fizeram até agora? Meus pais também são bauruenses, né? Se encontraram aqui em Bauru. E meu pai, a trajetória dele de vida, ele é bancário, aposentado hoje. Minha mãe sempre foi do lar, cuidando das crianças, enfim, de toda a casa, de toda essa parte. Qual a memória afetiva que você tem do período da tua infância, de qualquer fase? Aquela que agora, se você sempre quando se recorda desse tempo ou mergulha nesse recorte de tempo, lhe vem necessariamente à cabeça, por alguma razão. Sim. Acredito que a minha infância foi muito boa, eu tive os dois sempre muito presentes, né? E agora lembrar de um fato é bem difícil, né? Um fato em si que me vem assim, eu me lembro da primeira vez que eu aprendi a andar de bicicleta, né? Meu pai me ensinava também a andar de bicicleta, né? Mas eu não aprendi com ele. Então, para mim foi muito interessante que quando eu realmente consegui andar, ele não estava presente. E aí eu queria mostrar para ele isso no dia seguinte. Então eu acho que isso é uma coisa que eu me lembrei agora que foi muito importante para mim. Mostrar que eu consegui aquilo que ele me ensinava e com ele eu não consegui aprender, né? Então outra pessoa me ensinou e eu gostaria de mostrar para ele o meu alcance naquele dia. A ideia é essa mesmo, é de acessar o simbolismo dessa fração de memória que você acabou de buscar agora aqui, que não necessariamente estava latente no seu dia a dia. Com que idade esse fato em especial, mais ou menos? Acho que eu tinha mais ou menos uns 6 anos para 7 anos de idade. A essa altura, no nosso recorte agora aqui, lhe faz sentido porque isso ficou eventualmente gravado tão facilmente, simbolicamente e com um conteúdo riquíssimo do eu preciso, meu pai me protege para ensinar a andar. E eu queria mostrar para ele que eu consegui fazer o que ele tentou me ensinar, ou sei lá, outras tantas questões? Sim, eu acredito que o pai, a mãe, ela é aquela que acolhe, né? Normalmente, dentro da constelação de famílias, é aquela que acolhe. E o pai é aquele que dá um empurrãozinho, vai para a vida, né? Então, talvez desde a infância já tenha essa conduta do pai, de o pai estar além da proteção, mas ele também leva a você ter uma independência. Vá para a vida, filho. Então, para mim, isso o pai hoje identifica mais. Olha como faz refração. E pode ter sentido ou não para as pessoas que estão em casa aqui no nosso encontro no Câmara Livre. O Pedro já sabe andar de bicicleta? Sim, o Pedro, a parte motora dele é muito rápida. Então, o Pedro acho que aprendeu a andar que ele não tinha nem 5 anos de idade. Você teve medo? Também foi com o pai. Você teve medo de andar de bicicleta? Eu acredito que eu senti um pouco medo, não muito. Mas eu senti sim, mais medo talvez até que o meu filho hoje. Que colégio você fez o ensino médio?
Eu estudei ensino médio no Estela Machado, aqui em Bauru, uma escola estadual. E depois eu me formei e fui fazer magistério. Então, aí eu fui para uma outra área, totalmente diferente do que eu atuo hoje. Por que fisioterapia? Você consegue explicar a esta altura? Fisioterapia me chamou a atenção. Eu estava no início do magistério, e quando eu fiz uma torção no meu tornozelo, acho que eu torci umas 3 vezes o tornozelo, e eu precisei de um atendimento fisioterápico. Foi onde eu conheci o que a fisioterapia fazia, a pequena parte que a fisioterapia atua. Então, eu necessitei de vários atendimentos e comecei a observar, né, a cura, a reabilitação, e isso me chamou a atenção. E mesmo fazendo magistério, ali eu já decidi que não era o que eu queria, né, que eu queria fazer a fisioterapia, né, bem antes de terminar o magistério. Uma relação de prazer que você foi tendo no sentido inverso, então, vendo como os profissionais se relacionam com você, te chamou a atenção, puxa, é isso que me despertou e que eu gosto de fazer? Ou que eu gostaria de fazer? Me despertou, na verdade, o cuidar do outro. Tá. Então, esse cuidar, esse reabilitar, me chamou muita atenção, porque eu acredito que dentro da minha essência já tinha isso, de querer estar trabalhando com o outro, com o ser humano. Né? Um recorte para falar com os jovens, da sua escolha, para emprestar a sua escolha para as outras escolhas que estão eventualmente nos acompanhando. A universidade, sinceramente, olhando para o período que você teve de formação de graduação agora, lhe ensinou, lhe deu todas as ferramentas possíveis para que, ao final da graduação, você pudesse desempenhar, basicamente, mas naquilo que fosse essencial e necessário, lógico, a fisioterapia, ou não? Ficaram lacunas? Eu acredito que sim. A minha universidade foi a primeira turma. Então, foi muito bem lapidada em relação ao básico, à construção básica. Mas me deu, sim, essa oportunidade de poder estar atuando. Mas as lacunas, eu acredito que são para a vida toda. A gente tem que estar buscando sempre preencher a cada dia novas lacunas. Então, estudar é sempre para a vida toda, né? Então, nos dá essa possibilidade, mas o indivíduo é um ser único. E a cada tempo que vai passando, né, ele vai desenvolvendo outras coisas. Então, nós, profissionais, também temos que caminhar, estudando, buscando e preenchendo essas lacunas que, conforme o tempo vai passando, vão aparecendo, sim. Se eu pudesse cometer uma heresia aqui do ponto de vista dos versos, que o jornalista fica gostando Sim. de buscar palavras, eu colocaria a fisioterapia aqui, no verso, por exemplo, que eu me lembrei agora do Olavo Bilac, do todo e da parte. Fica fácil de associar ele, eventualmente, com a questão. A gente torce o tornozelo e vai lá e cuida da recuperação, mas não necessariamente olha ao longo do tempo para os sinais do corpo, quando são acidentes, que o corpo está nos dando. É possível, através da área em que você atua, a gente perceber ou buscar informações sobre os sinais que o corpo vai nos mostrando ao longo do tempo? Claro. O desequilíbrio, a doença, né, ela vem nos dar um alerta que alguma coisa está errada acontecendo com o nosso corpo. Então, é um sinal mesmo, é um alerta para que podemos olhar realmente para dentro e ver o que está acontecendo, qual é a fragilidade, qual é a causa primária daquela lesão, porque muitas vezes não é apenas um entorse no tornozelo, pode estar ligado a uma causa primária, que ali numa fisioterapia convencional eu vou tratar a parte muscular e articular. Mas como aconteceu comigo, eu torci 1, 2, 3 vezes, né? Porque tratou apenas a musculatura, né? E aí existia um leque, ou às vezes uma causa primária para eu ter essa fragilidade. Então isso, na área que eu atuo hoje, nós identificamos para poder estar atuando, né? O corpo realmente nos fala o que está acontecendo. Chegamos na microfisioterapia, na porção mais central, originária da questão celular, do que eu chamei aqui na abertura de memória no meu preâmbulo. Muitos desses sinais da memória celular nós não identificamos. O corpo é uma máquina orgânica, biológica, fantástica, genial, que o cara que criou teve a habilidade de dizer, olha, se você levar a vida mais ou menos organizada, que é difícil, mais ou menos equilibrada, Sim. o que nem sempre é fácil,
comendo, dormindo, fazendo atividade física, tentando ser feliz, tentando tirar os dissabores de lado sempre quando possível, não catastrofizando questões dentro do seu inconsciente, olha quantas funções, mas ele nos deu todas essas oportunidades. Além do livre-arbítrio, ele disse que o nosso corpo, e eu particularmente acredito nisso, pode ter a capacidade sozinha, individual, de resolver as suas questões. Mas algumas questões não são resolvidas. Onde elas ficam registradas? Sim. Normalmente, né, no dia a dia nós somos agredidos. Né, e essa agressão, às vezes, vem de várias formas. Como você falou, essa agressão vem, às vezes, física, química, tóxica, ou, às vezes, conflitos e relações. Então, eu coloco o registro aqui para você que 95% das agressões do nosso corpo vêm de conflitos e relações que nós vivemos. São as causas primárias. E elas ficam registradas no nosso nível celular. Então, quando vem uma agressão, o corpo tem a capacidade de receber essa agressão e de se reorganizar novamente, passar por ela. Mas em alguns momentos da vida, a nossa fragilidade faz com que essa memória fique na célula. Então, vai formando como se fosse uma cicatriz. E essa cicatriz não deixa o tecido corporal funcionar como deveria. Todos os tecidos, e depende de cada indivíduo, atinge algum tecido do corpo. Pode ser um tecido pele, ou um tecido muscular, ou uma glândula do nosso organismo. Então, é onde vem o chamado HELP da doença. Então, esse registro fica a nível celular. E é nesse nível de causa primária que nós trabalhamos com a microfisioterapia. Aí, se você fez extensão, desenvolveu especialização e naturalmente se aperfeiçoando, sendo repetitivo aqui, para identificar essas causas primárias e apresenta um formato de atendimento profissional de uma área que se chama microfisioterapia, que identifica essas causas primárias, onde estão essas cicatrizes? É mais ou menos isso? Sim, eu trabalho com o toque das mãos, né? E através do toque buscamos um movimento respiratório do tecido. Então, todo o tecido corporal, todo tipo de tecido tem uma respiração vital. Então, quando eu identifico que essa respiração está restrita, significa que ali tem uma cicatriz. Identificando a cicatriz, eu vou dar uma informação para o corpo através de um mapeamento realizado por 2 franceses, fisioterapeutas, né, Daniel Grosjean e Patrice Benini. Nós informamos o corpo a memória anterior, que foi a fragilidade inicial para ter causado a doença. Esses 2 caras, esses 2 franceses, eles desenvolveram esse mapeamento em cada uma dos compartimentos, das células, seja do fígado, da pineal, da hipófise. Isso que eu queria reforçar aqui. Não é no sentido de cicatriz, aqui leigo nosso, Isso. De ferida, de machucado. Né? É uma simbologia para identificar onde esse sistema vital está em desequilíbrio, por alguma razão, com esse registro. Isso mesmo. E eles mapearam isso tecnicamente. E como você realiza isso? Porque eu estou fazendo o depoimento aqui de quem já fez o tratamento para transferir para quem está em casa e usando uma linguagem muito do dia a dia. Antes do comentário, nós tendemos a ser céticos por uma série de razões. Aí, por uma outra série de razões que não vem ao caso, é que as pessoas falam, como é possível datar aquele episódio, aquele acidente que eu tive, aquela briga com o meu pai, fazendo gestos de micropalpação quase sem tocar o corpo, estou contando aqui como acontece, né, num consultório, numa maca, e chegar precisamente na causa, inclusive no fato que originou aquilo. É isso que talvez seja, por causa do nosso ceticismo e de outras tantas coisas que a gente acaba criando na cabeça, a maior dificuldade das pessoas de entenderem esse processo. A microfisioterapia é uma técnica científica já comprovada, né? Existem algumas pesquisas já na área, até aqui no Brasil, muitas francesas, mas no Brasil agora já existem algumas. E nós temos como base de instrumento a embriologia, que é o desenvolvimento do embrião, a filogenia, né, que é o envolvimento do ser e das espécies, e também a anatomia e a física quântica. Né? Então, a física quântica, falando uma linguagem simples, sabe quando você está pensando em alguém e de repente você está pensando e se alguém te liga? Então, é aquela informação
que nós conseguimos enviar, às vezes, fora daquilo que nós visualizamos, que também já está comprovado cientificamente. Tem nada de Então, esotérico aqui, nada. tem relações da quântica, da energia, da bioenergia, da questão celular. Sim, isso mesmo. Então, toda a técnica já é comprovada cientificamente. Então, quando nós conseguimos realizar algumas datas, como você colocou, são datas que o corpo nos registra, e é através do meio da física quântica mesmo. Né? Nós vamos buscando no corpo, através desse mapeamento, que eu até trago agora, junto dessa explicação que você inicialmente começou a falar, que é do todo e da parte. Realmente, o nosso corpo, cada pedacinho faz parte do todo. E isso, na fisioconvencional, quando a gente trabalha com a osteopatia na cervical, eu estou movimentando músculos do pé e vice-versa. E não só isso, nós temos um corpo e algo mais que nos movimenta. Então a microfisioterapia trabalha com toda essa área. Eu conversei com um profissional que me veio um caso agora de emprestar um raciocínio dele ao longo do tempo de jornalismo, que eu expliquei uma matéria técnica para ele, ele me explicou, desculpa. Falei para ele, por que gastamos tanto com hospitais e saúde? Ele usou uma palavra bonita, porque somos verdadeiramente hospitalocêntricos. Aqui no Ocidente, a gente encara a doença jogando uma droga nela, sem atacar a origem. A gente está falando aqui de atacar essas origens. Isso. A linha da microfisioterapia é o semelhança por semelhança, diferente da alopatia, mas é uma técnica complementar ao tratamento médico e não oposta. Porque a alopatia, você está com uma gastrite, ela vai dar um medicamento para aliviar os sintomas. Naquele instante. Para não deixar o organismo naquele instante. O que a microfisioterapia faz? Ela trabalha semelhante por semelhante, ou seja, qual é a causa dessa gastrite? Então, nós vamos identificar. Às vezes, vou exemplificar, a causa pode ser um conflito que a pessoa teve no trabalho e que isso está acontecendo com frequência ou tem outros motivos. Então, nós vamos o quê? Informar o corpo, por meio do toque, a causa. Então, semelhante por semelhante, como a homeopatia faz. Né? Então, eu vou dar o vírus olha, o que está acontecendo lá na causa primária para o corpo identificar, só que isso pequeno, por isso que chama microfisioterapia. Eu vou lembrar a memória que está lá no inconsciente, mas de uma forma menor do que a pessoa viveu. É como se na micropalpação você acessasse essa feridinha lá naquela memória, naquele órgão e desprogramasse ela. Sim. O corpo reagir sozinho depois. Eu passo informação através do toque para o corpo. Ele vai lembrar daquela memória e vai ter a capacidade de se autocorrigir, né? De eliminar aquela informação e trabalhar com um tecido diferente do corpo. Para quais aplicações, de forma mais gerais, ela pode ser considerada, uma vez que tem algumas questões que envolvem outras consequências ou outras origens, como traumas de natureza psicológica, por exemplo. Mas primeiro a aplicação das questões do dia a dia, as mais comuns para a microfisioterapia, para as pessoas entenderem. A microfisioterapia não tem contraindicação. Ela é realizada desde bebê até mulheres gestantes também, até o idoso, né? A causa não tem uma indicação específica, é muito aberta, porque é uma técnica complementar. Então a gente trabalha a alteração, o desequilíbrio. Enxaqueca, insônia, dores musculares, né? Também fibromialgias, doenças psicossomatizadas, psíquicas também, bipolar, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças que também trabalham o corpo. Alguns órgãos ou algumas glândulas do corpo, elas têm funções muito específicas, que até a gente no dia a dia, por uma questão leiga, desconhece. E elas têm funções que atingem todos os sistemas praticamente. Eu vou citar talvez 3 aqui. A hipófise, a pineal e a glândula tireoide. Elas também podem ser atingidas por esse processo todo que nós estamos falando? Com certeza. E eu coloco para você que a grande demanda de atendimento que eu tenho hoje em dia é o comprometimento da glândula tireoide, né? A paratireoide, ela, quando fragilizada, ela às vezes desregula o nível de cálcio e o cálcio acaba gerando muita contração muscular. Então, onde a gente identifica às vezes fibromialgia, principalmente associada com a suprarrenal,
fibromialgia, o estresse muito grande. Então, hoje em dia, as pessoas não têm esse cuidado com a prevenção da saúde e a qualidade de vida cada vez diminui. Então, por isso que essas glândulas são bem acometidas. Eu conheci a microfísio e daí de transferir para essas pessoas para questões específicas. Por exemplo, eu tenho disfunção de glândula tireoide, para colocar como depoimento para quem está em casa aqui com histórico na família da minha mãe. Fui lá, tinha algumas das questões que eu tinha dificuldade do dia a dia, por exemplo, a produção de muito ácido em alguns estresses do dia a dia, ligados à digestão. A microfísio identificou, fez esse mapeamento com todas as questões e acredito que a partir de um tempo teve uma reação. Depois disso, como funciona para as pessoas entenderem, que às vezes já devem estar curiosos aqui, bom, fui, mapeei, fiz essa sessão e foram identificados, o meu corpo vai reagir. O que eu faço depois e qual é o time entre essas questões depois para preservação, porque outros estresses ou registros vão acontecer no tempo, porque infelizmente a gente vive brigando desnecessariamente com o mundo. Com certeza. Mas quando tratado, identificado, informado o corpo ele vai agora começar a trabalhar. Então ele tem um processo inicial onde ele começa a eliminar e olha, está movimentando o que foi trabalhado. Então o que eu chamo de, às vezes, de um tempo de eliminação. Esse tempo de eliminação pode variar de um dia, ou na mesma hora, ou até 4 dias. E depois o tempo vai se construir. Então essa construção depende de patologia para patologia, do que encontramos no corpo. Depende de pessoa para pessoa, mas normalmente precisa de um intervalo de 30 dias para o corpo se reconstruir. E a necessidade ou não de um segundo atendimento também depende da resposta individual. Se eu resolvi em uma sessão, eu não preciso de um segundo atendimento. Se eu não resolvi, ainda ficou alguma coisa, aí vem o segundo atendimento. Ela tem um outro benefício em relação à questão da medicina tradicional ocidental, que eu falo da alopatia aqui. Além dela não causar não atacar só o sintoma, tocar a origem, a causa primária que você comentou, ela tem um efeito bastante rápido. Porque acreditar que o nosso corpo, por tudo que a gente já falou, que ele tem capacidade de dar resposta. Sim, o efeito vai variar também para cada um, né? Mas assim, dentro da prática clínica, muitas pessoas no mesmo momento já saem sem a dor, já saem sem a alteração, ou pode ter, dentro desse um mês, pode demorar 10, 30 dias para sentir alguma reação. Depois desse período, como eu disse, que a gente acaba tendo o enfrentamento de outros dissabores ao longo da vida, o que seria razoável falar para essas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer? Voltem, façam uma manutenção uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não é nada disso, é outra história. A prevenção, né, é indicada sim. Por quê? Porque a alteração, o desequilíbrio do corpo só vem se você viver uma situação 2 vezes. Se você tiver uma vez vivenciado, você está latente no seu organismo. Então, o ideal é vir para fazer uma prevenção, mesmo sem queixa. A indicação é que venha a cada 6 meses realizar uma prevenção, ou no mínimo uma vez por ano. Algumas questões, aqui a gente não vai ter o papel de querer explicar tudo, até porque tem muitas coisas que nem nós conhecemos das questões do universo, mas de oferecer informação para as outras pessoas e compartilhar, como eu vivo repetindo. Elas têm natureza, algumas das questões, e natureza psicológica. Aí tem uma outra área da ciência que fala da relação entre o físico, a psique e o problema específico num determinado órgão. Para quem não conhece, é chamada leitura biológica, a forma dessa conexão entre coisas que a gente sofreu, como isso interferiu num determinado órgão do corpo, por exemplo, estou juntando muito líquido no fígado ou o pâncreas não está funcionando direito, e tem uma ciência que faz uma interligação dessas questões, ligado também como complemento à ferramenta da microfísio. A minha questão é real isso? O nosso corpo tem essas conexões nesse tipo de leitura? Sim, com certeza. Tanto é que a microfisioterapia também foi baseada nessas leituras práticas do dia a dia, né? Mas a leitura biológica é uma outra técnica, pode ser realizada em conjunto ou não com a fisioterapia, né? E que eles estudaram fizeram estudos do cérebro, região dos cérebros que tinham manchas parecidas, né? Para estar identificando o que o indivíduo
vem apresentando e também encontrar uma causa primária. Eu não tenho muitos detalhes sobre essa técnica porque eu tenho um conhecimento básico junto com a microfisioterapia, mas eu trabalho em conjunto com outros profissionais que trabalham com essa técnica mais a fundo e me dá um resultado muito importante junto com a microfisioterapia. Se o nosso corpo tem pontos específicos onde você pode identificar por micropalpação essa memória celular, essas pequeninas feridas, porque ele se manifestou e não se resolveu, como a gente já explicou a essa altura, e temos do lado, por exemplo, ferramentas aqui para colocar no nosso bate-papo, como a acupuntura, que é ainda pontual, o que você pensa sobre ela, né, desse nosso histórico aqui de olhar para o corpo, identificar pontos, que é uma outra ciência, uma outra aplicação, e tentar fazer com que as coisas mudem? Sim, eu acredito que eu olho para tudo isso e eu acho magnífico, porque nós conseguimos identificar o que às vezes os exames não identificam, o que muitas doenças que você vai ao médico, faz todos os exames e não dá nada. Por quê? Porque está num outro nível, né? A doença, ela tem vários níveis. Então, quando essa resposta corporal identificamos no corpo, nós temos um nível energético, um nível orgânico e um nível crônico. Então, a gente já consegue identificar antes de chegar do nível orgânico, através do toque, através desse todo do corpo. E existem várias técnicas para isso, né? A acupuntura é uma delas. E a homeopatia? A homeopatia também. É a mesma linha do meu trabalho. O resultado também é fantástico. Ainda complementando o raciocínio anterior, algumas das nossas, aspas, doenças, elas têm origens no psiquismo. Aí como funciona isso? Porque eu posso ir lá, vou fazer um paralelo aqui, tudo bem, fiz um mapeamento da microfísio, identifiquei um determinado problema que está localizado numa memória celular e dei a informação para o corpo e ele provavelmente, dependendo de uma série de questões, vai reagir ou não, mas terá a capacidade de reagir. Mas isso está ligado a um trauma profundo. Nesse caso, qual é a expectativa, a leitura com o profissional que você faz dessa conexão? Por isso que eu trabalho aos poucos, porque dependendo de um trauma psíquico muito profundo, eu posso tirar o paciente daquela bolha de proteção e trazer ele aos sintomas, né? Inicialmente, então eu trabalho aos poucos para ele conseguindo ativar esse conflito de uma forma que não traga prejuízo no seu dia a dia hoje. E aí ele vai trabalhar totalmente 100% a causa. Em relação ao corpo, eu consigo acessar a pele, né? Talvez seja essa pergunta que você está querendo que eu responda e agora que tá me vindo. A pele, né? O tecido da pele embriologicamente, ela nasceu junto com o sistema nervoso, no mesmo local, grudadinho. Então, a hora que nós estamos crescendo, embriologicamente, isso vai se separando. Por isso que nós acessamos a pele, para atingir glândulas que estão no cérebro, né? No encéfalo, enfim. Então, nós temos um resultado muito positivo, principalmente com essas doenças. Porque, às vezes, nós temos a consciência, eu tenho que modificar isso. Eu não posso ficar triste, depressão, enfim. Eu tenho alguma informação que eu sei que eu tenho que ser assim, mas eu não consigo ser. Então, quando você tira por meio da pele essa informação ou informa o corpo, né, essa pessoa consegue naturalmente realizar aquilo que ela não conseguia. Então, assim, você trabalha o nível inconsciente através do tecido, pela embriologia. Você diria que, pensando num sistema de qualidade de vida, de busca de conhecer a si próprio mais profundamente, entender a microfisioterapia e todo esse universo de bioenergia, das questões celulares na sua porção mais micro, como o próprio nome diz, associado a você se entender, por exemplo, do ponto de vista das outras ciências, como a psicologia, a psicoterapia, se for o caso, é uma forma de olhar que portas nós estamos deixando abertas para eventuais problemas físicos ou bioquímicos, porque algumas coisas estão acontecendo o tempo todo aqui dentro do nosso corpo e nós não dominamos. Aí a gente usa as questões leigas do dia a dia, que é te perguntar. Muita gente pega gripe porque baixou a resistência e não sabe identificar por que, se era por causa emocional ou não. E muita gente tem questões muito repetitivas de doenças no dia a dia. Então vou citar uma aqui no universo que eu tive para nosso bate-papo. Incontinência urinária, por exemplo, né? Ou as questões relacionadas ao universo mais feminino.
a microfísio identifica esses episódios também. Sim, nós conseguimos identificar através do toque no corpo, Ok. né? E nós temos, através, que nem você citou, da leitura biológica, um caminho que poderia ser, mas eu só tenho a certeza quando eu toco o corpo do paciente, porque ele me dá o mapeamento de qual região realmente foi lesionada. E através desse feedback com o paciente, nós vamos encontrando esse caminho, né, da causa primária. Mas com certeza a incontinência, todas as doenças que são repetitivas e que você não consegue eliminar 100%, provavelmente a microfisioterapia pode auxiliar. Ela não trabalha com tudo, né? Então eu só consigo, é o que eu falei, ela é bem aberta, pode tratar o todo, mas eu só tenho certeza se ela vai auxiliar ou não tocando o corpo, onde eu encontro a restrição. Vou tentar separar a Ana Paula do Prado aqui da microfisioterapeuta para algumas questões que a gente chama muito de jogo rápido do nosso bate-papo aqui, porque a gente não teria a pretensão de ficar respondendo a todas as perguntas. Nós somatizamos coisas do nosso corpo? Com certeza. Então, esse é o meu trabalho principal, né? Somatizamos porque nós somos agredidos diariamente. E quando eu falei sobre as agressões, então as agressões, elas vêm, atacam e muitas vezes ficam aquela informação. E depois, novamente, você vai somatizando e o desconforto aparece. Então, a partir da segunda somatização, você já vem o desconforto. O que você pensa sobre essa loucura que é mais ocidental nossa, não que os orientais não tenham do outro lado, de, ao invés de procurar nas relações mais orgânicas de plantas, alimentos e de suas substâncias e princípios ativos, um equilíbrio natural do corpo, a gente acaba ficando muito refratário a essas questões. Aliás, falar de micropalpação aqui para o leigo, para quem toma remédio todo dia, né, repetidamente, fica parecendo até, usei a expressão no meio do nosso bate-papo, esoterismo. Mas a gente se automedica há muito tempo, com muita frequência. O que você pensa sobre isso? Essa ideia nossa de que para cada dorzinha põe uma droga para dentro. E é droga mesmo a expressão. Sim, eu acredito que esse mecanismo acaba adormecendo o corpo, né? Então, quando você tem uma doença que veio para te avisar que alguma coisa não está bem, você coloca um medicamento naquele momento para adormecer. O sinal você não resolve. Então, você vai protelando. Eu não sou totalmente contra a alopatia. Eu acredito que a alopatia é importante em alguns momentos, sim, principalmente de crise. Por isso que é uma técnica complementar. Também utilizo da alopatia. Mas é por um momento, por um período curto, né? Por uma causa que não tem como não tomar. Mas assim, depois você tem que desmamar. Você adormeceu naquele momento, mas você tem que tratar a causa. Por isso que é um complemento. Aí me vem um raciocínio para dividir, nós estamos o tempo inteiro recortando e dividir, que não tem jeito de escapar dele. Mães e pais, a gente acaba tendo uma reação emocional do dia a dia com a febre. E a criança que está aprendendo com o mundo ao longo do tempo, ela tem naturais sintomas ou sinais do corpo com a febre, porque é o corpo manifestando, não é isso? Isso. E vai lá e toca Tilenol. Sim, e aí o que acontece? O corpo que estava jogando fora aquilo que não está bem, né, acaba sendo adormecido e não resolve a causa. E às vezes evolui até essa doença. Então, por exemplo, eu como conduta, como mãe, né, hoje eu utilizo a técnica da microfisioterapia para febre, com um ótimo resultado. E realmente aquela técnica de colocar paninho e dar o banhinho. Por quê? Porque se a febre está estabilizada, não tem um pico de subida muito alto. Ninguém está falando que não é para tomar remédio, pelo amor de Deus. Então, assim, não tem porquê. É lógico que eu vou tomar um medicamento se eu utilizei todos os recursos que eu tenho natural e isso pode dar um prejuízo. Mas, se não, o resultado é muito bom. Certa vez, conversando em uma outra matéria com um cientista sobre essas questões do corpo, ele me deu uma questão que ficou quase como uma microaula de biologia para mim. Ele falou, para você entender o nosso corpo, palavras do Roberto Consolaro, que é professor da USP, doutor, você, simplificando, ele falou, tem que entender que nós morremos a todo instante, do ponto de vista celular, para viver
daqui para frente, no próximo instante. Eles chamam isso de apoptose. Morre uma célula, regenera. Isso está acontecendo aos milhares, aos milhões, o tempo inteiro conosco aqui. Quando esse processo natural sai do caminho, se desvia, é a chamada apoptose que, de forma muito simplista aqui, gera aquela informação que pode futuramente gerar uma doença e também o câncer. A microfisioterapia, se ela ataca a questão central da causa primária, significa que ela pode estar prevendo a ação futura de algumas dessas doenças? Sim. Eu tenho casos até práticos para te colocar aqui. Por exemplo, o câncer mesmo, que você trouxe. Eu atendi uma paciente, né? E essa paciente teria toda a família. Então, dentro do exame, 99% poderia também ter o DNA. Só que o que acontece? Hoje em dia nós temos a epigenética. Né? A epigenética é o quê? O DNA ela tem, só que ela só vai desenvolver o câncer dependendo de como ela vive, o contexto, o ambiente. Então nós trabalhamos ali com a microfisioterapia. E realmente todo o trabalho feito no contexto corporal com essa paciente, quando ela realizou o exame estava 100%, ela não tinha chances de ter. Por quê? Porque ela modificou o seu contexto de vida. Ela não seguiu o que toda a família, o que a gente carrega de família. E que muitas vezes nós carregamos e não temos a consciência disso. Né? E carregamos a doença também. Porque ninguém dá o mapa pra gente quando a gente nasce. Depois, olha, tá aqui, o teu tá aqui, do histórico. Às vezes a gente é negligente e não investiga também. E não tem consciência também. Eu acredito que você está vivenciando, você não acha que está fazendo a mesma coisa que o pai, que a mãe, que o avô, enfim. E às vezes é tão sutil que você repete o mesmo movimento. Então que a gente possa repetir as coisas boas, né? E daí, para falar de parte das coisas, das bobagens que a gente repete no dia a dia, eu vou perguntar para a Ana Paula de novo e não para a profissional. Embora esteja falando com as duas pessoas ao mesmo tempo. Sim. A gente ouve bobagens do gênero, mas o Antônio, ele fumou a vida inteira. Não tem essa de que fumar gera câncer, porque ele morreu aos 118 anos. Não é bem assim a resposta, né? Cada corpo, cada sistema, cada código genético reage ou não de um jeito com essas portas aí, então, da vida. Sim, e nós temos a consciência do que, o que será que é bom, o que será que é ruim. É para cada indivíduo. Então, por isso que essa orientação é individual e é o que o corpo me traz. Eu dependo muito da bagagem que o paciente traz para poder estar dando retorno e auxiliando a essa limpeza do organismo, essa autorregulação. Né? Então, depende realmente de cada um. Mas também tem um porém. Às vezes vem um paciente que realmente já está numa fase crônica da doença, muito grave, e que aí as células têm uma dificuldade muito maior de recuperar. Claro. Então, assim, quanto antes eu realizar, por isso que a prevenção é tão importante. Eu não chego a uma etapa de doença muito grave. Né? Estamos chegando ao fim do nosso recorte com a Ana Paula do Prado, mas se encontrar no Facebook sem o do, Ana Paula Prado, sobre microfisioterapia, para você poder, enfim, tomar contato ou conhecer mais sobre essa, na minha opinião, fantástica técnica de conhecer a si mesmo lá nas suas porções mais profundas da memória celular. E eu ia, para concluir o meu roteiro em branco aqui, perguntar para você o que você faz para o teu dia a dia, qual é a sua válvula de escape, o seu catarse para a sua alma ficar quieta, calma, tranquila e conviver com todas as tribulações que estão aqui fora, quando você não está mergulhada no que você faz. Sim, eu busco, né, uma vida com a minha família, com meus amigos. Eu acho que minha válvula de escape maior é a minha conexão com Deus. Então é onde eu vou buscar essa força e esse equilíbrio. Né? Então, buscando dentro de tudo que eu conheço, que é mais natural para o corpo, que é mais indicado, realizar dentro do meu dia a dia. Mas a minha válvula de escape maior é essa minha conexão diária com Deus. É onde que me traz essa força. O que você se vê quando você se olha no Sérgio e na Ivandira? Eu acho que eu sou parte deles, dos dois, né? Enfim, eu trago a gratidão
de ter me dado a vida, de ter dado essa formação, de ter me conduzido durante toda a vida, de ter me aceito, né, e estar chegando como filha deles. Enfim, eu me vejo realmente parte deles, em várias coisas. Tentando aí trabalhar o que é bom, eu carrego, e o que não é, eu deixo com eles, né? Um beijo no Pedro, um abraço no Richard, que você continue através das mãos e dessa questão da sensibilidade, Sim. buscando melhores oportunidades para que as pessoas, afinal e no fim das contas, vivam bem. Obrigada. No Câmara Livre de hoje nós conversamos sobre a capacidade que você tem de olhar para si mesmo, para dentro da sua memória celular, e através de uma técnica chamada micropalpação, na microfisioterapia, você conhecer questões que você até desconhece, de problemas que estão no seu dia a dia, de doenças ou irritações, enfim, uma série de questões que sugiro aqui sempre no Câmara Livre, trocando informações, que você busque. Conhecer a si próprio significa olhar para dentro de si e melhorar a sua proposta e trajetória de vida. É isso que toda semana a gente oferece para você, sempre com estreia nesse horário e com repetições ao longo de nossa programação. Para você ter contato com essa entrevista na íntegra, visite o site da TV Câmara Bauru, na página bauru.sp.leg.br, tem o ícone lá, TV Câmara Bauru, ou entre no YouTube, digite TV Câmara Bauru, vídeos, e digite o nome de Ana Paula do Prado, que vai estar esse vídeo na íntegra para você poder recolher as informações que eventualmente você tenha perdido ao longo do caminho e oferecer para as outras pessoas como oportunidade de uma vida melhor. Já falei muito, até a nossa próxima semana.